Começa com o ex-cunhado ligando para a protagonista dias após o término com sua irmã, pedindo para conversar pessoalmente. A protagonista hesita, mas aceita. Eles se encontram em um local discreto e a tensão no ar é palpável. Ele a observa de um jeito diferente, deixando-a desconcertada. Durante a conversa, ele parece mais interessado em lembranças passadas e em elogiar discretamente a protagonista do que em falar da irmã. Ela percebe olhares demorados e toques sutis, e começa a lembrar de momentos antigos entre os três, e de como ele sempre teve um jeito especial com ela. Ele finalmente confessa que mesmo enquanto namorava a irmã, sempre se sentiu atraído por ela. A protagonista fica em choque sem saber como reagir. Uma mistura de raiva, surpresa e desejo começa a mexer com seus sentimentos. Eles relembram momentos do passado que agora ganham um novo significado. Pequenos gestos e palavras ditas fora de hora começam a fazer sentido. Ela percebe que talvez, no fundo, também sentia algo que nunca quis admitir. Presos em casa por uma forte chuva durante uma visita casual, o clima entre eles se intensifica. O silêncio entre uma frase e outra diz mais do que qualquer palavra. A tensão atinge um ponto onde qualquer movimento pode mudar tudo. Depois de um momento de aproximação mais íntima, ela se vê tomada pela culpa. Pensa na irmã, na família, nas consequências. Mas também sente uma excitação que não sentia há anos. A dúvida a corrói. Ela precisa decidir se corta o contato ou enfrenta o que sente. Ele propõe algo inesperado que a deixa sem chão. Ela se vê diante de uma escolha que pode mudar tudo, seguir seu coração ou manter-se fiel aos laços de sangue. Era uma tarde comum, dessas em que o vento sopra preguiçoso pelas frestas da janela e o tempo parece escorrer devagar. Eu lavava a louça distraidamente quando o celular vibrou sobre a bancada. Ao ver o nome dele na tela, meu coração deu um salto estranho, como se algo ali estivesse fora do lugar. Fazia apenas uma semana desde que ele e minha irmã terminaram, e eu não esperava mais nenhum contato. A voz dele do outro lado da linha estava baixa, quase cautelosa. Disse que precisava conversar comigo, mas não explicou o motivo. Perguntou se eu poderia encontrá-lo em um café discreto, do outro lado da cidade. Hesitei por alguns segundos. A verdade é que não fazia sentido aquele encontro, e ainda assim, algo em mim queria ir. Talvez fosse pura curiosidade, ou talvez uma inquietação que eu mesma não queria admitir. Cheguei antes do horário marcado. O céu começava a mudar de cor, e uma brisa morna carregava o cheiro de folhas secas do outono. O café era pequeno, acolhedor, com mesas de madeira e luz amarelada. Escolhi um canto mais reservado e fiquei ali, ouvindo a porta se abrir de tempos em tempos, até que ele entrou. Estava diferente, mais sério, o olhar mais firme. Quando me viu, sorriu com certa melancolia. Ele sentou-se à minha frente sem dizer muito. Pediu um café e ficou mexendo no açúcar como se ensaiasse mentalmente cada palavra. O silêncio entre nós era carregado de uma tensão antiga, dessas que ninguém nunca nomeou, mas que sempre esteve ali, à espreita. Quando ele finalmente falou, não foi sobre minha irmã, foi sobre mim, sobre nós dois, ou o que poderia ter sido. Disse que pensava em mim mais do que gostaria de admitir, especialmente nos últimos tempos. Confessou que havia momentos em que se pegava lembrando de conversas nossas, de risos soltos na varanda, dos nossos olhares cruzando por acaso. Aquilo me deixou desconcertada. Senti um calor súbito no rosto, como se um segredo antigo tivesse sido arrancado à força do baú onde sempre guardei o que não devia sentir. A conversa seguiu por caminhos tortuosos. Cada palavra parecia escolher bem onde pisava. Ele não atacava, não se insinuava de forma vulgar, mas havia algo em sua voz, no jeito como me olhava, que me fazia estremecer. Quando nossos olhos se encontraram por mais de alguns segundos, entendi que aquele não era apenas um desabafo. Era um convite, um aviso. Saí de lá sem conseguir organizar meus pensamentos. O vento da noite parecia mais frio, ou talvez fosse só confusão dentro de mim. Enquanto dirigia de volta para casa, repetia em minha mente cada frase dita, tentando entender o que ele queria de mim, ou o que eu estava disposta a permitir. Mas algo era certo. Depois daquele encontro, nada mais seria como antes. Nos dias que seguiram, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Continuei minha rotina, respondi às mensagens da minha irmã com naturalidade, fingi para mim mesma que aquele encontro havia sido apenas uma conversa mal interpretada. Mas a verdade é que cada gesto dele, cada palavra dita com aquela suavidade calculada, ficava martelando dentro de mim como uma música que não quer parar de tocar. Numa tarde chuvosa, ele apareceu novamente. Dessa vez foi até minha casa, disse que estava por perto e resolveu passar. Não tive tempo de pensar, apenas abri o portão e o deixei entrar.
Ele trazia uma garrafa de vinho e um sorriso tímido, como se quisesse provar que sua visita era casual. Mas nada ali era inocente. A maneira como ele me olhou quando tirei o casaco molhado dizia mais do que qualquer explicação. Nos sentamos na sala, a taça na mão, a luz baixa, o som da chuva batendo no telhado preenchendo os silêncios. Conversamos sobre tudo, menos sobre minha irmã. Ele perguntou como eu estava, elogiou meu cabelo solto, notou os detalhes da casa que ninguém mais percebia. Era como se me enxergasse por completo, e isso me desconcertava profundamente. Eu tentava manter distância, mas ele cruzava a linha com delicadeza. Em determinado momento ele se levantou para observar um quadro antigo na parede. Parou bem atrás de mim e comentou sobre como aquela imagem lhe lembrava de algo que não conseguia explicar. Sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Senti sua presença perto demais, o calor do seu corpo atrás do meu, e me perguntei se ele podia ouvir o ritmo acelerado da minha respiração. A tensão entre nós era quase palpável. Não havia palavras impróprias nem atitudes ousadas. Mas o modo como ele me olhava, como se quisesse decifrar cada expressão minha, cada detalhe do meu rosto, me fazia estremecer por dentro. Nunca imaginei que pudesse sentir algo assim por alguém que até tão pouco tempo atrás, eu considerava apenas como parte da família. Na despedida, ele hesitou por um instante. Ficou me encarando com um olhar carregado de significados, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas eu permaneci em silêncio, sem conseguir reagir. Ele sorriu de leve, um sorriso triste, e disse que aquela não seria a última vez. Fechou o portão com calma, e eu fiquei ali parada, sozinha na varanda, tentando entender o que estava começando a nascer entre nós. Naquela noite, deitada na cama, fechei os olhos e tentei esquecer tudo. Mas seu rosto surgia com clareza, suas palavras ecoavam, e sua presença parecia impregnada em cada canto da casa. Não sabia o que ele queria de verdade, mas já não sabia mais o que eu queria também. E essa dúvida foi o que me tirou o sono pelas noites seguintes. Foi numa tarde morna de domingo que tudo mudou. Ele me chamou para uma caminhada no parque onde costumávamos ir em família. Aceitei, talvez por curiosidade, talvez por uma necessidade silenciosa de estar perto dele de novo. Vestimos nossas máscaras sociais, ele com seu jeito sereno, eu com meu sorriso controlado. Mas por dentro, o coração parecia antecipar algo que ainda não tinha nome. Andamos lado a lado por minutos longos, trocando frases comuns, observando crianças brincando, casais passando de mãos dadas. Mas o silêncio entre uma conversa e outra crescia, e eu sentia que ele carregava algo nos olhos. Em determinado momento ele parou, virou-se de frente para mim e respirou fundo. Havia um peso ali, um acerto de contas prestes a acontecer. Ele disse que guardava algo há muito tempo. Algo que nunca teve coragem de contar. Disse que mesmo nos momentos mais felizes com minha irmã, era comigo que ele sonhava à noite. Confessou que me observava em silêncio, que sentia meu perfume mesmo quando eu já havia ido embora, que carregava uma culpa enorme por desejar o que nunca deveria. Meu corpo congelou. O mundo pareceu parar. Tentei responder, mas as palavras se embaralharam dentro de mim. Era um tipo de confissão que não se ouve todos os dias. Senti um calor estranho subir pelo peito, uma mistura de indignação, surpresa e excitação. Ele me olhava nos olhos, sem desviar, como se aquele momento fosse uma libertação. E de certo modo, era. Eu também sabia que algo dentro de mim estava mudando para sempre. Perguntei por que ele estava me dizendo aquilo agora. Ele disse que não aguentava mais esconder, que precisava que eu soubesse, mesmo que isso nos afastasse para sempre. Preferia a dor da verdade ao silêncio eterno. E naquele instante percebi que a intensidade daquele sentimento não era uma invenção, era real. Estava ali diante de mim, pulsando. Lembrei de todos os olhares cruzados, das conversas em que ele parecia sempre me entender mais que os outros. Lembrei de quando ele me defendia nas discussões familiares, dos pequenos gestos, da maneira como ele parecia me escutar de verdade. Tudo agora fazia sentido. E era esse sentido que mais me assustava. Nos sentamos num banco debaixo de uma árvore. Ele não tentou me tocar, apenas esperou como se desse tempo ao tempo. Eu, em silêncio, repassava mentalmente as consequências daquela revelação. Minha irmã, minha mãe, os julgamentos, os medos. Mas também havia ali uma chama que agora acesa não se apagaria com facilidade. Uma porta havia sido aberta, e eu ainda não sabia se tinha forças para fechá-la. Naquela mesma noite, não consegui dormir. A revelação dele martelava na minha cabeça como uma lembrança incômoda e irresistível.
A casa estava silenciosa, e o vento que soprava lá fora parecia ecoar meus pensamentos. Levantei da cama, peguei uma taça de vinho e me sentei na varanda, tentando encontrar algum sentido para tudo aquilo que estávamos vivendo. E foi ali, no silêncio da madrugada, que percebi, parte de mim já sabia mesmo antes de ele dizer. No fundo, os sinais estavam todos lá, escondidos em momentos aparentemente inocentes. Lembrei de um dia em que ele chegou com um livro que eu comentei que queria ler, sem que eu tivesse dito isso a ninguém. Ou daquela vez em que ele insistiu em me acompanhar até o ponto de ônibus mesmo com minha irmã presente, sob o pretexto de que era só por cuidado. E havia os olhares, aqueles olhares demorados, silenciosos, que agora pareciam gritar. Comecei a revisitar mentalmente nossos encontros ao longo dos anos. As conversas nas festas de família, as piadas internas, os momentos em que ficávamos sozinhos na cozinha, preparando algo enquanto os outros estavam distraídos. Sempre houve uma conexão estranha entre nós, como se compartilhássemos um código invisível. E agora, com tudo às claras, aquela cumplicidade ganhava um significado completamente diferente. Nos dias seguintes evitamos nos ver, como se ambos precisássemos de um tempo para processar o que estava acontecendo. Mas o silêncio só fez aumentar a tensão. Até que ele me mandou uma mensagem simples: preciso te mostrar uma coisa. Relutei por alguns minutos, mas acabei indo. Era um fim de tarde nublado, e o céu parecia tão inquieto quanto eu. Ele me recebeu com um sorriso discreto e me levou até um cômodo da casa onde costumava guardar suas coisas pessoais. Lá me mostrou uma caixa. Dentro havia fotos antigas, cartas nunca enviadas, bilhetes que ele escreveu para mim mas nunca teve coragem de entregar. Algumas eram de datas tão distantes que me espantaram. Ele guardava tudo aquilo como se fosse um pedaço da vida que ficou congelado no tempo. Ler aquelas palavras, escritas com tanto sentimento, me abalou de um jeito que não consegui disfarçar. Você sempre esteve aqui, ele disse, apontando para o peito. Mesmo quando não podia. Eu fiquei sem palavras. Era como se todos os anos que passaram estivessem se reorganizando diante de mim, revelando um enredo escondido que só agora eu conseguia enxergar por completo. E por mais que minha razão gritasse que aquilo era errado, meu coração pulsava de um jeito que fazia o corpo inteiro estremecer. Saí de lá confusa, dividida entre a responsabilidade e o desejo. Era como se estivesse numa encruzilhada entre o que deveria ser e o que queria viver. Sabia que a linha entre o certo e o proibido era fina, e nós já estávamos caminhando sobre ela há muito tempo. A diferença agora é que não havia mais volta. O que nunca foi dito, agora estava exposto, e queimava feito fogo lento dentro de mim. O céu estava carregado desde o meio da tarde, mas eu não imaginava que aquela noite traria mais do que uma simples tempestade. Ele havia me mandado uma mensagem dizendo que precisava me devolver um livro antigo, e perguntou se podia passar em casa rapidamente. Respondi que sim, sem pensar muito. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que o livro era apenas um pretexto. E talvez eu estivesse pronta para não recusar mais nenhum deles. A chuva começou antes mesmo que ele chegasse. Pingos grossos batiam no telhado e escorriam pelas janelas com força. Quando ele entrou já estava encharcado, com o cabelo molhado e a camisa colada ao corpo. Trouxe o livro num saco plástico, mas nem olhei. A presença dele ali, naquela noite barulhenta, parecia mais intensa do que qualquer objeto. Ofereci uma toalha e algo quente. Ele aceitou, com um sorriso quase cúmplice. Ficamos na sala, com canecas de chá nas mãos e uma vela acesa na mesinha, já que a luz havia oscilado algumas vezes. A tempestade do lado de fora só aumentava, como se o universo soubesse que aquela noite estava carregada de algo que não podia mais ser contido. Conversamos sobre trivialidades no começo, mas aos poucos, o silêncio foi preenchendo os espaços entre as palavras, e nossos olhos passaram a dizer o que a boca não ousava. Ele se levantou, andou até a janela e ficou ali observando a água escorrer pelos vidros. Fui até ele sem pensar. Ficamos lado a lado por alguns segundos, em silêncio. E então, ele virou o rosto em minha direção e disse: "Você sente o mesmo que eu não sente?" Aquilo me paralisou. Era a pergunta que eu mais temia e ao mesmo tempo mais desejava ouvir. Eu não consegui responder. Mas meus olhos, minha respiração, meu corpo inteiro gritavam uma resposta que eu não conseguia mais conter. Ele tocou minha mão com leveza, quase como um teste. E eu não recuei. Seu toque era quente, firme e ao mesmo tempo terno. Um toque de quem esperou muito para poder simplesmente encostar. A energia entre nós era densa e elétrica, como se o ar ao redor tivesse mudado de densidade. Nenhum de nós se mexia. O tempo parecia suspenso, e só a chuva continuava, intensa e constante, do lado de fora. Nos aproximamos devagar, como se estivéssemos caminhando sobre um campo minado. Os
Rostos cada vez mais próximos, o cheiro do seu perfume misturado ao vapor do chá ainda no ar. Quando nossos narizes quase se tocaram, eu fechei os olhos. Não houve beijo nem palavra. Apenas a presença. Apenas o reconhecimento silencioso de algo que já existia antes mesmo de sabermos. Minutos depois, ele se afastou e disse que precisava ir, mas a chuva agora tornava impossível. As ruas alagadas, o vento forte. Eu sabia que ele teria que passar a noite ali. Preparei o sofá da sala, peguei uma coberta, mas quando voltei, ele ainda estava no mesmo lugar, olhando para mim como se estivesse prestes a atravessar um limite. E talvez nós dois já tivéssemos atravessado sem perceber. Era apenas uma questão de tempo até que o resto do mundo também soubesse. A madrugada avançava lentamente e mesmo com a casa em silêncio, meus pensamentos faziam um barulho ensurdecedor. Ele dormia, ou fingia dormir, no sofá da sala, enrolado na coberta que deixei. Fiquei deitada na cama com os olhos abertos, ouvindo o som da chuva misturado ao eco da sua voz me dizendo tudo aquilo que eu nunca imaginei escutar. Meu corpo ainda guardava o calor do toque dele, e minha mente, um turbilhão de emoções conflitantes. Levantei sem fazer barulho, andei até a cozinha, como se buscar um copo d'água fosse resolver o que me queimava por dentro. Ao passar pela sala, olhei discretamente. Ele estava deitado de lado, virado para mim. Nossos olhos se encontraram no escuro, e por um instante ninguém se mexeu. Mas aquele olhar dizia tudo. Não havia mais como negar o que estava entre nós. O silêncio ali era mais íntimo do que qualquer palavra. Sentei à beira da janela da cozinha e fiquei ali, observando a água escorrer pelos vidros. Senti a culpa. Uma culpa que me apertava o peito, como se eu estivesse traindo não só minha irmã, mas também os valores que sempre defendi. Mas ao mesmo tempo sentia algo que fazia anos não sentia, uma vontade viva, pulsante de ser desejada, de ser vista de verdade. Ele me fazia sentir assim, e isso era tão perigoso quanto viciante. Fiquei ali por muito tempo, tentando convencer a mim mesma de que aquilo era só uma fase que ia passar, que não podia acontecer nada além do que já havia acontecido. Mas então ouvi passos suaves atrás de mim. Virei devagar e lá estava ele, com a expressão calma, mas os olhos em chamas. Sentou-se ao meu lado sem dizer nada. Ficamos assim, ombro com ombro, ouvindo a tempestade que parecia espelhar tudo o que acontecia dentro de nós. Ele pegou minha mão devagar, como se pedisse permissão. E eu não recuei. Seu polegar acariciava o dorso da minha mão com delicadeza, enquanto sua voz surgia baixa, quase um sussurro. Disse que nunca sentiu nada tão intenso e tão errado ao mesmo tempo. Que pensava em mim mais do que podia admitir. Que se pudesse voltar no tempo talvez tudo tivesse sido diferente. Mas o tempo, sabíamos, era cruel e imutável. Quando ele se aproximou mais, quase encostando a testa na minha, fechei os olhos. O coração batia tão alto que eu mal conseguia escutar a chuva lá fora. Por um instante desejei que tudo sumisse. A culpa, o mundo, as lembranças da minha irmã. Queria apenas aquele momento, aquele calor, aquele suspiro preso entre o certo e o proibido. E foi assim, sem palavras, que nossas respirações se misturaram no silêncio da madrugada. Voltei para o quarto sozinha, com os passos trêmulos. Deitei, mas não dormi. Passei o resto da noite acordada, sentindo no corpo a memória do que quase aconteceu, e do que poderia acontecer a qualquer momento. A culpa me mordia por dentro, mas o desejo me queimava como nunca antes. E no fundo, eu sabia, a escolha entre resistir ou me entregar estava cada vez mais frágil. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, como se a tempestade da noite anterior jamais tivesse existido. Mas dentro de mim, tudo ainda era escuridão e turbilhão. Levantei cedo, preparei o café em silêncio e tentei agir como se nada tivesse acontecido. Ele apareceu na cozinha minutos depois, ainda com os cabelos bagunçados e o olhar cansado. Trocaram-se poucas palavras, mas cada uma delas vinha carregada de tudo aquilo que não ousamos dizer. Ele agradeceu pela hospitalidade e disse que já ia embora. Mas antes de sair, parou na porta, olhou para mim e disse com sinceridade: "Eu não vou te pressionar, mas preciso que você saiba que o que sinto é real. Você é livre para decidir o que quiser, mesmo que isso signifique nunca mais me ver." Aquilo me partiu ao meio. Ver alguém que me desejava tanto abrir mão de mim por respeito à minha escolha, me abalou mais do que qualquer insistência. Passei o dia em silêncio, com o celular em modo avião e o mundo em pausa. Lavei roupas, organizei armários, qualquer coisa para não pensar. Mas a cada objeto tocado, cada canto da casa, tudo parecia ter o cheiro dele, a lembrança do toque, a imagem do olhar. Meu corpo chamava mesmo quando minha cabeça tentava resistir. Era como se, depois daquela noite, eu já não fosse mais a mesma mulher. No fim da tarde, minha irmã me ligou. Falou de maneira leve,
como se estivesse seguindo em frente. Disse que havia conhecido outra pessoa, que estava bem, que o relacionamento anterior já era passado. Eu a ouvia em silêncio, o coração apertado, sentindo que carregava um segredo grande demais para segurar sozinha. Cada palavra dela era um lembrete de que eu ainda podia escolher o caminho certo, ou cruzar de vez a linha que separava o possível do irreversível. Depois da ligação, fiquei encarando meu próprio reflexo no espelho por longos minutos. A mulher ali parecia mais madura, mas também mais marcada. Vi nos meus olhos a confusão, o desejo, o medo. Pensei em escrever uma mensagem para ele. Pensei em apagar tudo. Pensei em ir até sua casa e acabar com aquela tensão de uma vez por todas. Mas não fiz nada. Apenas sentei na cama e chorei baixinho, como quem sabe que nenhuma decisão virá sem perdas. Naquela noite rezei em silêncio, não por respostas, mas por clareza. Pedi a Deus que me mostrasse um caminho, que me deixasse entender se aquilo que eu sentia era amor, ou apenas uma carência mal resolvida. Se havia algum futuro possível para nós dois sem que o mundo ao redor desmoronasse. E enquanto as lágrimas secavam, uma certeza crescia dentro de mim: eu precisaria escolher, e de qualquer forma aquela escolha mudaria tudo. Ao amanhecer, tomei fôlego, me vesti e saí de casa com um único destino: a casa dele. Precisava encarar aquilo de frente. Precisava dizer tudo o que guardei por tanto tempo. E principalmente precisava saber se, depois de tudo, ele ainda me esperava. O caminho até a casa dele parecia mais longo do que nunca. Cada esquina, cada semáforo fechado, era como um teste para minha coragem. Cheguei com o coração disparado, mãos suadas, e uma mistura de medo e esperança girando dentro de mim. Bati na porta com hesitação. Ele abriu segundos depois, surpreso, mas com aquele mesmo olhar sereno e intenso que me fazia perder o fôlego. Não trocamos palavras de imediato. Apenas nos olhamos. Aquele silêncio disse mais do que qualquer discurso. Entrei, sentei no mesmo sofá onde ele dormira naquela noite chuvosa. Ele sentou ao meu lado, sem tocar, mas próximo o suficiente para que eu sentisse seu calor. Respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre minha confusão, minhas culpas, minhas dúvidas, mas também sobre tudo o que senti e ainda sentia por ele. Ele me ouviu em silêncio, com atenção e paciência. Quando terminei, não disse nada de imediato. Apenas segurou minha mão com firmeza, como se dissesse: estou aqui. Depois de alguns segundos, falou com aquela voz baixa e segura que sempre me desarmava. Disse que o sentimento dele não havia mudado, mas que respeitaria qualquer decisão minha. Que se fosse para viver aquilo, teria que ser de forma inteira, ou não seria. Nos dias que seguiram, mantivemos distância. Precisávamos pensar, amadurecer, organizar os sentimentos. Falei novamente com minha irmã, e aos poucos percebi que ela já havia mesmo seguido em frente. Ela não falava mais dele com dor ou mágoa, mas com um certo distanciamento que me deu algum alívio. Não que isso tornasse tudo certo, mas abriu espaço para eu olhar para minha história com outros olhos. Depois de um tempo, voltei a vê-lo. Não houve mais confissões urgentes, nem palavras quebradas. Era como se agora estivéssemos no mesmo compasso. Decidimos caminhar devagar, com discrição, com respeito. Não por medo do mundo, mas por entender o peso que nossas escolhas carregavam. Queríamos fazer dar certo, mas sem ferir quem não tinha culpa da nossa história. Meses depois, nos tornamos algo mais. Não havia rótulos, nem promessas grandiosas, mas havia presença, verdade, carinho, e isso bastava. As pessoas começaram a perceber aos poucos, mas não houve escândalo. A vida com o tempo foi ajeitando as peças. Minha irmã conheceu alguém que a fazia feliz, e eu encontrei paz em um sentimento que, mesmo nascido do improvável, provou ser sincero. Hoje, olhando para trás, vejo que o destino tem seus próprios caminhos, que às vezes o amor não segue regras, nem roteiros perfeitos. Ele apenas acontece nos lugares mais inesperados, com as pessoas mais improváveis, e cabe a nós ter coragem de viver, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário.